Tá gravando. Boa tarde, pessoal. Boa tarde, bom dia. Boa tarde, boa noite. Bom dia aí, dependendo do horário que você esteja vendo. Aqui é o Ani, né? E vou finalmente fazer a apresentação do mestrado. Foram 2 anos aí, praticamente 2 anos mesmo, de agosto de 17, julho de 2017 até julho de 2019 de coleta. Tive ajuda de muitas pessoas, muitas escolas aí. E é um trabalho que foi financiado, né, pelo Estado brasileiro. Foi o trabalho da Universidade Federal de São Carlos, né? Então, nunca paguei pelo curso, ou seja, dinheiro do contribuinte aí. Então, estou devolvendo para a sociedade tudo que ela me proporcionou. Meu nome é Ani Silva da Costa, né? Assim, antes de começar, só explicando o celular aqui, é porque o áudio do computador não é ruim, mas o áudio do celular é muito melhor. Então, para garantir a melhor qualidade que eu tenho, né, essa câmera tá ok, mas a qualidade do celular, do áudio do celular é muito melhor. Então, vou gravar o celular e depois vou sincar o áudio, né? Vou ficar segurando o celular aqui para falar com vocês. Então, meu nome é Ani Silva da Costa, minha orientadora é a professora Mona Lisa, lá de São Carlos. Somos do programa de pós-graduação em psicologia. E o trabalho é a relação entre os videogames e funções executivas em crianças. Essa aqui é a apresentação que eu fiz na defesa. Então ela já está com todos os dados, né? Tá toda completinha. Só que ela tá um pouco modificada, vamos dizer assim, porque assim, a apresentação para defesa era bem preto e branco, sabe, mais chatinha, mais séria. Como eu quero espalhar o conhecimento assim, né? Então vamos fazer de uma forma um pouco mais colorida, um pouco mais legalzinha aí, para disponibilizar no YouTube aqui para quem quiser ter acesso ao conhecimento. Então esse vai ser o jeito que eu vou apresentar, né? Começar com a introdução, depois falar dos objetivos gerais específicos, falar das hipóteses, só listar as hipóteses, porque as hipóteses eu vou falar no resultado da discussão. Comentar do método, né? Os participantes, materiais, procedimento, análise de resultados de discussão, falar de retornar as hipóteses, né? E terminar com as considerações finais. Assim, avisando também que a linguagem vai ser um pouco mais sossegada, né? Você vê que eu tô aqui no quarto mesmo, tranquilo. Porque ciência tem que ser assim, cara. Ciência tem que ser do nosso dia a dia, normal. Tem que estar na nossa vida aí. Então, pessoal, outra coisa também é que eu tava vendo uma live do Atila lá, e ele colocou algumas coisinhas assim aqui embaixo na tela para orientar quem estiver vendo o vídeo e quiser pular para alguma sessão. Vou fazer isso aqui também, como estava na apresentação original. Então, se você por alguma razão quiser ir para resultados, hipóteses aí direto a alguma sessão, você já pode ver aqui embaixo na partezinha aqui, já pode pular quando estiver vendo o videozinho, né? Então vamos começar. Bom, introdução então. Começar por o que é um videogame. Então, e aqui eu já vou fazer um aviso. Ainda eu não vou colocar o PDF na descrição do vídeo, porque ele ainda não foi homologado lá no UFSCar, não foi. Talvez eu coloque uma versão preliminar por enquanto. Eu subo na Dropbox, alguma coisa assim, para vocês já poderem ir lendo. Mas depois eu vou colocar a versão oficial do repositório do UFSCar, né? Mas para quem lê o trabalho, vai ver que essa parte do que é um videogame tá um pouco mais desenvolvida lá, vamos dizer assim. Ele tá um pouco mais complexa assim a explicação, né? Porque na banca falaram isso e é verdade, assim. A definição que eu vou apresentar aqui, ela é um pouco vaga do que é um videogame. Lá tá um pouco mais desenvolvido, tá um pouco mais legal, mas é aquele negócio. Você precisa saber o que é um elétron para usar o WhatsApp no seu celular? Não precisa. Você precisa saber o que é como, sei lá, declarar uma variável na programação para você conversar com sua avó no computador? Não precisa, você só precisa saber usar o computador. Então por aqui a gente vai usar uma definição bem levinha de videogame, porque o que importa mesmo é o uso dele pelas crianças, né? Não é muito bem o que ele é. Então,
vou pegar uma das melhores fontes que tem aí, que é o Ju. Por quê? Porque ele fez essa definição a partir de outras definições da época que ele fez a revisão, né, dele. Porque assim, definição de jogo tem um monte. Essa definição de jogo de videogame, definição de jogo de videogame tem um monte aí, cada um tem o seu, né? Não é uma definição assim, final, não é 2 mais 2, não é algo fechado. Ainda se tem discussões do que é um videogame e tal, até porque videogame vai evoluindo aí, né? Ele vai evoluindo, ele vai se modificando com o tempo, então cada vez tem uns jogos cada vez mais loucos que o outro. Então a definição vai mudando. Só que o Ju, esse trabalho de 2003 é bem legal, ele pega várias definições e engloba em uma definição dele que ela tá mais bem explicada no trabalho. Mas por enquanto, pensa que assim, o que você precisa para ter um jogo, para ter um jogo na sua vida? Você precisa ter pessoas, óbvio, né? Tipo, sem com máquina, sei lá, alguma coisa, o jogo não existe. Pode ter o tabuleiro de War em cima da mesa, aqui que é um monte de papelão com um monte de pecinha. Para ter o jogo, para ter a interação, precisa ter seres humanos. E não adianta você ter o tabuleiro de xadrez aberto com as peças. Então, não adianta você ter o tabuleiro de xadrez com as peças na mesa, porque aquilo ali é um tabuleiro com as peças. Precisa ter os seres humanos. Precisa ter regras acordadas entre os jogadores. Então, coloquei aqui o exemplo do jogo de futebol. É um campo delimitado, muito importante, né? Delimitação de possibilidades, com resultados acordados. Todas essas descrições estão lá no trabalho. Mas o importante é que tem as regras e tem os participantes. E no computador é a mesma coisa, só que quem cuida da parte das regras e cria a realidade, porque na nossa realidade ela já existe. Quem cria o tabuleiro, vamos dizer assim, no jogo, quem cria o tabuleiro no jogo de videogame é o hardware. Então é ele que faz com que o jogo aconteça e ele que processa as regras, né? A gente concorda em respeitar o videogame, sei lá, o videogame dá uma coisa que a gente não gosta, a gente vai quebrar ele. A gente vai respeitar as regras que ele fizer e ele que cria o mundo. Então, basicamente é isso que é um jogo de videogame. É um jogo no videogame. Pro Ju, né? Aqui estão as regras, mas eu não vou explicar elas, depois vocês veem no trabalho lá. Assim, e é importante também, dentro do que é um jogo de videogame, já definir no começo do trabalho. Antigamente eu estava colocando ele no final do trabalho, mas é melhor falar já o que é um jogo de ação, que ele vai ser importante para a apresentação. Para esses autores aí, o Green e a Bavelier, desse trabalho de 2015, jogos de ação são jogos com cenários 3D complexos, alvos que se mexem rapidamente, né? Demandas periféricas importantes, necessidade de rápida mudança, entre atenção dividida e tudo isso enquanto faz ações rápidas e precisas. Então, assim, você vê que eles usam nos trabalhos deles jogos de primeira pessoa, só que não são só jogos de primeira pessoa que tem isso aí, né? Tem jogo de todo tipo que a gente joga que são jogos de ação. E por que é importante definir eles? Porque depois, vendo o que as crianças jogavam, muitos jogos são jogos de ação. São jogos que a pessoa tem que pegar, mesmo que seja no celular, tem que pegar, fazer coisas rápidas. Muitas crianças jogam Free Fire, né? Então já é jogo de primeira pessoa. Então isso que são jogos de ação. Uma categoria aí que a Bavelier vem trabalhando há bastante tempo. Pra quem tava na caverna nunca viu um jogo, isso é um jogo de ação. Jogo que muitas vezes tem violência, mas ele é rápido, tem um mapa lá em cima, tem a arminha, você tem que ver o tiro que você tá usando. E pelo que eu tô vendo, eu nem tinha percebido, eu acho que esse é o COD de celular. Que é o que as crianças estão jogando, cara. As crianças estão jogando um joguinho de tiro no celular. Bastante Free Fire também. Um outro que nunca falam na literatura que é, mas eu gosto de pensar que é... Porque olha só, é só você olhar pra ele, né? É o StarCraft. Não é o que acho que nenhuma criança joga, mas só pra ter uma noção do que é um jogo de ação. Não um jogo de turnos ou coisa assim. E é evidente, né? Hoje em dia é claro e nítido que todo tipo de pessoa joga. Por incrível que pareça, sei lá, tem idoso jogando, tem criança jogando, tem negro, branco, índio. Todo tipo de pessoa joga, né?
Só que o mais interessante, assim, é o que hoje em dia é menos, mas era uma lacuna na literatura. Não uma lacuna, mas era um pouco mais aberto na literatura lá em 2007, quando a gente fez o trabalho. Era o que acontece quando as crianças jogam videogame? Não tinha muito trabalho sobre isso, não. Hoje em dia tem bem mais. E, como eu disse já, tem jogo de todo tipo que se possa imaginar. Nem todos os jogos são de ação, né? Muitos são. Mas aqui tem algumas imagens de alguns tipos de jogos. Aqui só tem 8 dos centenas de gêneros que existem. Só que dentro de todos os jogos também que existem, porque assim, você vai procurar na literatura, não sei o que, intervenção com videogame. Ok, você acha intervenção com videogame. Só que aí você descobre que a pessoa fez um jogo de plataforma, sei lá, em Java, alguma coisa assim, e colocou os participantes para jogar. Aí que tá. Um jogo feito para laboratório é um jogo de videogame? Então, eu não cresci jogando jogo de laboratório. Eu cresci jogando Sonic, jogando Mario, jogando esses jogos que estão na tela aí. Então, eu e a professora, a gente conversou tal, a gente queria fechar pros jogos que as crianças estão jogando, pô. São jogos, os que na literatura você pesquisa são os chamados jogos comerciais. Então, não, mas o nosso clone de Mario ficou igual ao Mario. Mas não, o Mario, ele não... Sabe, ele não tem sangue, ele não quer vender pra você nada. Os jogos, eles são produtos, cara. Eles querem que você fique comprando coisa hoje em dia. Eles têm que ter explosãozinha, brilhinho. Então a gente quis trabalhar com o que o pessoal tava jogando, com o que o pessoal acha na App Store, o que o pessoal tá jogando. Isso parece bobeira, cara, mas é uma distinção importante. Muita gente... Hoje a gente que tem mais, mas antigamente era difícil achar trabalho com jogo comercial. Tem muito pesquisador também, cara, que eles juntam jogo feito no laboratório junto com jogo comercial. Então, sei lá, é estranho. É a mesma coisa que você dá droga feito, sei lá, e coloca o cara num cubo no laboratório e dá a droga e deixa ele pra casa, sabe? São coisas que tem a ver com um negócio que, não vou falar aqui, mas chama ecologia, né? Então a gente trabalhou com os jogos que as crianças estão jogando na vida delas, escolheram jogar. Tem seus bons e ruins de fazer esse tipo de método. E assim, uma coisa interessante dos videogames, assim, quando você começa a estudar psicologia, você vê que os jogos, cara, eles provavelmente, eles hipoteticamente, então quando você começa a estudar psicologia, você vê que os jogos, eles assim, eles se parecem com algumas tarefas da psicologia mesmo. Claro que assim, a gente já sabe que existem tarefas no mundo mesmo, assim, não sei se tem muitas, mas, por exemplo, o simulador aí de direção. Dá pra você meio que forçar um pouco a barra e dizer que é um jogo, mas que o negócio melhora uma habilidade sua ele é existe transferência. Você treina num simulador e você depois fica melhor no carro, cara. Pô, então a pergunta evidente, óbvia, que acontece, será que a criança que tá jogando GTA vai dirigir melhor, e 2, será que ela vai matar alguém? Essa parte de matar alguém tem outros trabalhos aí que falam de violência, não é nada a ver com foco aqui. O importante será que, por exemplo, a criança jogando um jogo de matemática, ela, sei lá, fica melhor em raciocínio? Não sabemos. Então, por exemplo, o jogo tinha um simulador de carro com o GTA. Mas, por exemplo, você pega o Hearthstone, que é um jogo aí jogado por milhões de pessoas, tal, no celular, joguinho de cartas, interessante. E sendo que ele tem cartas, por exemplo, a Alkenai aí, que é uma carta que eu sempre achei muito interessante. Ela lê, seus cards e poderes restauram vida, agora deixam de restaurar e causam dano. Pô, velho, ela inverte uma regra básica do jogo. Ela, supõe-se que ela deu uma forçada na cognição aí. E, por exemplo, jogos de cartas, cara, lembram, assim, não muito, mas eles se parecem com tarefas da psicologia, cara. Tipo o teste Wisconsin de classificação de cartas. Não trouxe o Magic aqui, mas que nem o Magic, você tem que identificar cores, você tem que ver regras.
eu tô jogando com que tipo de cartas. Então, uma coisa que o Wisconsin e a jogos de cartas às vezes trazem é isso. Que regra que tá valendo agora? Então, que nem a vida trocou por dano, sabe? Então, o que agora tá acontecendo? E isso tem tudo a ver com o que a gente vai trabalhando, Isso tem tudo a ver com o que a gente viu no trabalho aqui, que são as funções executivas. Que é o próximo assunto aí já ia falar. Então, assim, de toda a cognição, de toda a ciência, aí você desce para psicologia, aí você desce para psicologia cognitiva, aí dentro da parte de cognição tem as funções executivas. Que são, para quem agora estou lidando com um público aí que talvez não manje muito, funções executivas são o que você vai achar fácil na literatura, que são aquilo que torna você um ser humano. Então, que os animais, eles são muito complexos, só que eles vão numa linguagem meio ruim dizer que eles agem muito por reforço e punição. Então, os animais, eles repetem muito as ações deles. E eles também agem meio que, vamos dizer numa linguagem também ruim, por impulso, vai. Eles estão com raiva, eles vão lá e mordem. O cachorro vai lá e morde. O gato tá com fome, ele vai lá e come, alguma coisa assim. Aí, você pega o ser humano, você pega o Game of Thrones. O ser humano, cara, ele é narrativas complexas, assim. Ele é Game of Thrones. Você tá com uma baita fome. Só que aí você olha pro lado, você é o príncipe, tem dois caras que querem te matar ali, sua mãe quer te matar. Você vê o vinho lá delicioso. Pensa aí, velho, será que eu devo comer isso aqui? Olha isso, será que eu devo comer? Então, aí você muda todo o cenário. Você tá na casa dos plebeus lá, você tá com seu parça, você tá com seus amigos, uma baita comida na sua frente. Será que alguém vai me matar num contexto desse? Então, essa avaliação de contexto, essa inibição, o uso da memória de trabalho e da sua flexibilidade cognitiva, que são as FEs, que é a teoria que a gente vai trabalhar da Diamond, esse uso dessas capacidades são as funções executivas. Essa parte aqui da frente do cérebro, ó. Para quem quiser pesquisar mais, tem o Phineas Gage, que tomou um pedaço de ferro aqui, que passou embaixo aqui da mandíbula, da boca, não sei. Saiu aqui, ó. O cara mudou a vida dele. Ele continuou fazendo as tarefas cognitivas normais que ele conseguia fazer. Só que o cara ficou impulsivo. Entre outras mudanças aí de funções executivas. Então, problemas aqui na frente também tem a ver com impulsividade. Eu não manjo muito dos problemas com o lobo frontal. Mas é aqui que se localizam, né? Localiza, não é só na lobo frontal, mas é aqui que se ativa mais quando você vê tarefas que exploram essa parte. E no caso das crianças, pergunta assim, primeira que surge: pô, meu filho fica jogando videogame o dia inteiro, será que ele vai se tornar um adulto ruim por causa disso? Que tá. Será que se seu filho jogar xadrez o dia inteiro, ele vai se tornar um Sheldon? Não sabemos. É isso que esse trabalho visa achar. Aí, brevemente, o desenvolvimento, né? A gente vê que as funções executivas, aí a fonte Anderson Jacobs e Anderson 2008, a gente vê que as funções executivas, elas vão se desenvolvendo ao longo da vida. Aí tem um declínio quando você vai ficando mais velho aí. Esse negócio do declínio ao longo que você vai ficando mais velho é um pouco complexo, não vamos entrar nisso agora, mas o que importa é essa parte do começo aqui, que até os 20, 25 anos as suas executivas estão se desenvolvendo. Outra pergunta que já vem evidente: será que o videogame melhora ou piora essa parte? É bem isso que a gente vai analisar aqui, mas é uma pergunta. Revisão de literatura que a gente fez de 5 anos, né, da literatura, achamos 18 trabalhos que em geral reportaram ganhos nas tarefas de funções executivas com intervenção com videogames comerciais, hein? Aí tá o que os trabalhos mostraram. No PDF você vai ler bem mais sobre isso, se você for ler.
E uma coisa muito interessante, depende das funções, depende um pouco do trabalho, não tem muito consenso aí, mas espera-se, vamos dizer assim, uma das fontes, eu não coloquei a fonte aqui, mas acho que essa fonte foi de um estudo com mais de 12 mil crianças da Alemanha com uso de videogames lá. Eles viram que tem um efeito do jogar videogame da ordem de um Cohen D de 0,2, que é pequeno. Por que eu já coloquei essa imagem aqui? Que ela é muito ilustrativa. Quer dizer, a média do pessoal que joga videogame está um pouquinho deslocada nos scores de suas executivas. Está um pouquinho deslocada para mais, né? Senão seria menos, correndo de menos 0,2. Está um pouquinho deslocada para positivo. Só que um correndo de 0,2 é pequeno, cara. Assim, e nesse trabalho a gente foi meio... Dá pra dizer que foi cognitivista, mas a gente foi meio técnico, assim. A gente pegou os scores dos testes. Infelizmente fica para trabalhos futuros aí, ver o efeito na vida das pessoas isso. Mas, por enquanto, vamos limitar para os testes. Então, o que a gente esperava encontrar no trabalho? Um efeito pequeno. E uma coisa que é importante falar. Por exemplo, qual é o efeito de você colocar um grupo de uma pessoa, de 2 grupos, de uma pessoa cada um, uma respirando e outra não respirando por 1 hora? O efeito é, sei lá, eu não lembro qual que é o Cohen máximo. Sei lá, o efeito é absurdo, quer dizer, uma vai morrer. Você pode fazer com um grupo de 1 bilhão de pessoas, o grupo que não respirar vai morrer. O efeito é absurdo. Então, assim, efeitos absurdos podem ser detectados em pequenas pessoas. Já efeitos pequenos, sei lá, fazer 5 minutos de atividade física diária, sei lá, é pouco isso. Não é que nem fazer 2 horas de atividade física diária, efeito que deve ter um efeito bem grande, sei lá, com ID de 0,6, alguma coisa assim. Ou até de 0,8, coisas que nem drogas. Pô, uma droga, um remédio, cara, ele tem um efeito absurdo. Agora, na psicologia é muito comum que os efeitos sejam pequenos. Então, precisaríamos de bastante gente para fazer. Provavelmente mais gente do que a gente fez. Mais detalhes em breve. Então, os objetivos do trabalho, né? Verificar a relação entre o uso de jogos de videogame e funções executivas, essas da Diamond, de crianças com idades de 7 e 10 anos. Motivos especiais, eu não falei da idade, né? São crianças de 7 e 10 anos. E verificar diferenças entre grupos de jogadores e objetivos específicos, né? Diferenças entre grupos de jogadores e não jogadores quanto ao desempenho nos instrumentos que avaliam as suas executivas. Considerando também o score socioeconômico e diferenças de gênero e idade, que a gente vai ver várias variáveis entre crianças que jogam e que não jogam. Quer dizer, o objetivo geral e o específico é um pouco mais específico do que a gente vai avaliar, né? Então, a visão geral do projeto, né? O objetivo já falei, a população e as contribuições. Primeira contribuição é investigar a relação de videogames e FEs da Diamond, que eu acho que nenhum trabalho fez. Nenhum trabalho pegou essas FEs dela e falou, não, a gente está trabalhando com elas. Então já acrescenta a literatura. Foi feito em uma população brasileira. Hoje tem mais, mas antigamente tinha poucos trabalhos aqui no Brasil. E é sempre bom você verificar em diversas populações, né, diversos contextos. Dessa faixa etária, tem muito trabalho com adolescente, muito. Você vai ver na literatura internacional o que mais tem é trabalho com jovens adultos aí de faculdade, né? Quer dizer, o cara espalha um flyer na faculdade, chama 2 grupos de 30 aí, pega 60, faz um treinamento. Então o que mais tem é com jovens, com crianças tem poucos trabalhos. Um adicional aí, eu acho que o que me deu um sentimento na pesquisa, que parece que tem trabalho chinês. Só que, cara, infelizmente eu só consigo ler em inglês, né? Então, negócio, tem muito trabalho brasileiro também que não tá em inglês. Ciência é assim, trabalho brasileiro bom. Hipóteses, né? Aqui estão listadas, se você quiser pausa o vídeo aí e pode ler elas. Eu não preciso ler agora porque eu vou trazer elas na parte de resultados de discussão, porque é muita hipótese. Aqui também são as variáveis com que cada hipótese está mexendo. Se quiser pausa o vídeo aí
e você pode ler elas com cuidado, mas depois eu vou trazer elas de novo. Serão comentados nos resultados. Método do trabalho. Participantes. 86 crianças participaram. 7 a 10 anos, média de 8,6 anos, e padrão de 1 ano. Ambos os sexos. Sim, a gente conseguiu praticamente 50-50 dos sexos. Isso não foi planejado. Foram feitas escolas públicas, privadas, ou às vezes com coleta na residência da criança, de cidade no interior do estado de São Paulo, Brasil. O score socioeconômico do critério Brasil teve média de 29,3, desvio padrão de 9,2. Para quem manja do score, acho que isso dá classe C em média, mas depois eu vou falar melhor dos dados, eu acho, se não está no trabalho. Materiais que usamos. Um teste se chama 5 Digits Test, o FDT, desses autores aí, que avalia controle inibitório e flexibilidade cognitiva. E Feraí, da Trevisan, Barberian, Dias e Seabra, 2014, o trabalho, que avalia bastante coisa e de forma ecológica. Esse é um teste que pergunta para os pais e professores. Avalia memória de trabalho, controle inibitório, flexibilidade cognitiva, aversão a atraso e regulação de estado. O outro teste são tarefinhas. Temos o questionário de experiência com videogames e outras atividades. Esse aqui foi a gente que fez, baseado em um outro teste lá, tá no trabalho, que avalia a prática da criança com videogame. O videogame está separado, era para estar junto a palavra. Que avalia, basicamente pergunta para a criança: o que você joga, quanto tempo você joga, desde quando, essas coisas assim. E o critério Brasil, que avalia o nível socioeconômico. Procedimento, né? Procedimento clássico, né? Começou indo para o comitê de ética, depois a gente foi conversar com as escolas, fomos para aplicação e análise de dados. Aplicação, né? O termo de consentimento livre esclarecido e o IFERAI, que era um teste que é para os pais, podia ser respondido pelos professores ou pelos pais. E o critério Brasil foram para os pais. Por incrível que pareça, isso é uma inovação desse trabalho, cara. Foi com um link de um vídeo. Por incrível que pareça, a gente enviou um vídeo explicando para os pais do trabalho. Olha que incrível. Para eles poderem entender o que o filho deles estaria passando. Aliás, esses vídeos estão na mesma playlist que esse aqui. Podem verificar aí se vocês quiserem. Aliás, tem um vídeo de apresentação super show de bola que eu fiz aí pros pais, né? Que tá com... Era o projeto desse trabalho, agora tem com os resultados. Link com o vídeo explicativo, então os pais tinham que preencher tudo isso aí. Acho que não tá escrito aqui, não precisava falar, mas antes foi enviado um bilhetinho, aí se o pai falava, quero participar, era enviado tudo isso aí, eram umas 5, 6 folhas, aí eles tinham que preencher. Preenchido e assinado, né? Depois foi enviado, aí depois eu apresentei o termo de assentimento para a criança, para ela assinar também, ela tá de acordo, fazer tal. Aí foi aplicado o FDT, foi aplicado o FDT e depois o questionário de experiência de videogame com as atividades, sempre nessa ordem, foi aplicado o FDT e depois conversado com a criança. Em uma sessão que durava mais ou menos uns 20 minutos, em sala cedida pela escola, ambiente iluminado, ventilado, cadeiras, mesa, privacidade e acompanhamento de um funcionário. O funcionário sempre acompanhava meio de longe, não atrapalhava em nada. Teve algumas vezes que o funcionário fez algumas perguntinhas, está mais detalhado no trabalho, mas não teve problema nenhum. Até porque se tivesse a criança ia ser tirada dali, excluída, alguma coisa assim, não ia estar nos dados. Aí a parte de análise de dados, tá. Essa parte eu vou detalhar mais aqui porque a gente tá com tempo, você pode pausar o vídeo e tal, coisa que eu pulei na apresentação. Inicialmente foram feitas análises descritivas, foram feitas as análises descritivas, né, dos participantes, a idade, o sexo, essas coisas assim e tal. Inicialmente foram feitas análises descritivas, então foram vistos com o que a gente estava trabalhando, vamos dizer assim. Na hipótese 1,
Foi feita separação dos jogadores. Esquece tudo isso que eu falei. Bom, agora vamos para análise de dados. A análise de dados está aqui. Se quiser, você pausa o vídeo. Esse slide não é muito importante. Mas eu vou falar. Isso aqui vai ficar mais claro quando eu for falar dos resultados também, né? Só importa falar que a normalidade dos testes foi feita com uma técnica estatística que chama teste Shapiro-Wilks. Foi usado o teste de Welch para dados paramétricos. Para quem já manja de estatística aí. Mas por que você não fez o teste de Student? Porque eu estou usando R. Porque eu estou usando R e o teste Welch, ele parece que é uma correção, pelo que eu entendi, ele é uma correção para o teste de Student, que é um leve upgrade, vamos dizer assim. Então, praticamente um teste de Student, só que diferente. O teste Welch. E o clássico aí, esse já é mais comum, Mann-Whitney para os dados não paramétricos. Tiveram muitos dados não paramétricos. O alfa clássico, né, sempre menor que 0,05. Todas as correlações foram correlações de Spearman. E a implementação foi no RStudio. Implementação bem tranquila, o código está no trabalho para quem quiser também auditar. Resultado dos testes Shapiro-Wilks. Aqui estão as populações. A distribuição dos scores, né? Para inibição e flexibilidade, para FDT, a distribuição foi não normal. E, por incrível que pareça, para o IFER-AI, que era uma escala Likert de 1 a 5, né? A distribuição foi normal. Então, isso aí foi para nortear os testes que a gente ia usar no futuro. Os testes estatísticos que a gente ia usar no futuro. Resultados e discussão. Estatísticas descritivas, né? A maioria das classes foi B2, C1, C2. Digamos que pelas escolas que eu fui, imaginava que, sei lá, ia ser C ou D. Tinha até classe A1, cara. Tinha poucas classes D e poucas classes A1. Foi bem normal a distribuição. Se dividem quase que igualmente de sexo masculino e feminino, com a fatalidade de 50%. Faixas etárias mais consideradas de 8 e 10 anos, sim, claro, né? Era o objetivo de trabalho. Em geral, não pratica atividade extracurricular. Isso é importante, então não jogam xadrez, não, por incrível que pareça, não... Assim, na verdade, atividade extracurricular, então não fazem cursos, não fazem coisas, escolas ou coisas assim, só brincam. No seu tempo de lazer, ou assistem... Isso é o que mais acontece. Ou assistem TV, muito YouTube, hein? Olha essa geração aí. Ou Netflix, brincam com brinquedos, isso é impressionante que ainda tem brinquedos. Ou brincam se movimentando. Crianças brincam. Eu não brincava quando era criança, eu ficava só no videogame. As crianças brincam, cara. Por incrível que pareça. E é pouco futebol, viu? É muito na rua mesmo, brincando aquelas brincadeiras de antigamente. Talvez seja porque aqui é uma cidade mais interior. Não sei se em São Paulo, uma cidade grande, é assim. Agora tá aqui na parte de estatísticas descritivas, mas já é meio que um resultado, né? Aqui você pausa para ver a tabela se você quiser. São as estatísticas. Tá. São as estatísticas. São os dados dos testes usados. E a norma deles. Aqui eu não vou comentar muito, só tá expresso mesmo, mas os jogadores se saíram, em geral, um pouquinho pior nos testes. Mas bem pouquinho. Bem pouquinho, e esse resultado a gente vai ver mais pra frente, ele não é significativo. Assim, sobre essa tabela que eu acabei de mostrar, né? As populações se encontram, em geral, no centro. Leves diferenças. Levemente acima das médias. Assim. Levemente acima das médias normativas de IFER-AI. Acima. Só que scores acima significam problemas nas áreas. Só que é bem pouquinho. Bom, é bom comentar também que o grupo jogador interage com diversos tipos de jogo. Sendo a maioria desses jogos de ação. Então tem jogo de todo tipo. Mas se você for ver, esses jogos são parecidos. Esses jogos têm coisas parecidas, que é o que eu falei no começo do trabalho lá. São jogos de ação. Tem todas essas características que eu já coloquei, né? Então,
como a maioria, 80% no trabalho tá o número certinho lá, mas como praticamente 80% dos jogos foram jogos de ação, então pode-se dizer que os dados coletados nesse trabalho inteiro praticamente falam sobre jogos de ação. Agora, vamos lá, as hipóteses. Hipótese 1A. Crianças que fazem uso frequente de videogame apresentam melhores desempenhos em testes executivas se comparadas a crianças que não ou raramente utilizam videogame. Tananã, é o que a gente queria saber. E finalmente, temos aí que a hipótese... Presta atenção. Deixa eu ver se tem aqui, não. A hipótese nula foi aceita em todos os casos. Ou seja, a diferença entre grupo jogador e não jogador não foi significativa. Então, o que o nosso trabalho, no final das contas, revelou que das crianças que a gente viu, ou duas coisas, ou não tem diferença, ou a diferença é pequena, cara. É o que eu falei no começo do trabalho. Se você for rodar não lembro o nome do software. Se você for rodar softwares estatísticos aí pra você ver quantos indivíduos você precisa para detectar um efeito piquitico daqueles ali, ou seja, para você ter diferenças significativas, mas porque assim, aqui é como se você estivesse vendo... Cara, é como se você tivesse... Vou dar um exemplo meio estranho. Mas sei lá, você tem uma arma e você atirou na parede. Você atirou, sei lá, 80 tiros. Aí você deslocou a arma 1 centímetro e você foi atirando na parede. Com poucos tiros, não vai dar pra você ver a diferença de 1 centímetro do deslocamento da arma. Você precisa, para detectar pequenos efeitos, muita gente. E a gente precisaria, pelo que eu calculei, de pelo menos 144 crianças por grupo. Então, 144 que jogam e que não jogam. O que aconteceu foi que os jogos ou têm efeito, então, pequeno ou nenhum. O que já acaba... Interessante, o que já acaba com bobagens da mídia aí, tipo, seu filho vai ficar burro, sei lá, jogando videogame, ou sobre violência não posso falar, mas o que isso aqui traz? Se você quer que seu filho, sei lá, entre no Mensa, tenha QI alto, essas coisas assim, provavelmente a melhor coisa não é uma intervenção com videogames. Então, se por exemplo o ministro da educação, sei lá, fala, não, vamos gastar R$1 bilhão comprando videogame para todas as escolas. Não é uma política pública aconselhada. Porque os videogames não se mostraram efetivos nem para bom, nem para ruim. E em funções executivas. E o que isso quer dizer em funções executivas? Seu filho não vai, sei lá, virar um viciado... uma viciada, alguém impulsivo por jogar videogame, mas também talvez não deixe de sê-lo. Então o videogame ele tem efeito nulo no jogar. Assim, lembrando que aqui são crianças que foram separadas, crianças que jogam pelo menos 1 hora por dia e crianças que jogam menos de 1 hora por dia, cara. Tipo, entre você jogar 1 hora por dia e menos de 1 hora por dia é coisa, hein? Acumulada. Então, era entre jogadores e não jogadores. Então, quer dizer, que criança que... Então, quer dizer, que o efeito de você jogar 1 hora por dia, cara, você gastar 1 hora do seu dia jogando videogame, tem um efeito muito pequeno, ou nenhum. Apenas confirmando os resultados em regressão linear, ou seja, não teve diferença entre os grupos, e a correlação... sim. Aí que tá. Ok. Separamos as crianças em quem jogam e não jogam. Mas vamos brincar de uma outra forma. E se a gente colocar todas as crianças e ver se tem alguma correlação entre o tempo que a criança joga e os scores nos testes? Não tem também. Não, todas as hipóteses nulas foram aceitas. Então a correlação não é significativa. Ou seja, se ela existe, ela deve ser bem pequenininha. Assim, elas foram pequenas e não significativas. Então, na hipótese 1, né, a maioria dos testes não rejeitou a hipótese nula. Isso era esperado, tá. Aí tem um outro D de corrente 0,39, mas
É importante dizer que esse D de Cohen, ele era para uma função executiva e tal, então, assim, pode variar um pouco também pela função. Mesmo assim, corroboram, assim, sendo assim, os dados aqui corroboram com resultados desses trabalhos aí, né, que estão lá no trabalho no PDF. Mansur Alves, Flores Mendonça, Tierra Cru 2013 e Nunes Castelar, que não encontraram diferenças significativas entre pré e pós-teste. Assim, acho que lá eram trabalhos experimentais. Então, olha que legal, né? Tem trabalhos experimentais que a gente está corroborando aqui. Hipótese 2. Tem diferença significativa nos scores dos testes de FE do grupo jogador no jogador ao analisar por nível socioeconômico. Tá, tendo o grupo jogador maiores valores de nível socioeconômico, que a gente imaginava ter. Quer dizer, será que você tem que ter uma hipótese, você tem que dar um chute, né? O chute aqui, quem tem maior nível socioeconômico tem maiores scores. Teste de Welch, né, revelou não haver diferenças significativas nos valores do nível socioeconômico. Ou seja, quem joga não escolhe classe. E correlações, também não tem correlação de classe socioeconômica com score. Hipótese 2, né? Não há diferença. Tá, o jogador não está relacionado no socioeconômico. E os resultados do teste de FE dependem do valor socioeconômico. Então, não espera-se que... Assim, um dado adicional. Tirando o jogo, pegando os valores dos testes de FE e o valor socioeconômico, a gente tira também, cara, que nos dados que a gente teve, funções executivas não escolheram classe. Então, pode ser da classe D ou da classe E, as funções executivas. Claro que assim, a gente sabe que não é bem assim. Acho que no trabalho eu comento melhor, mas a gente sabe que classe, sei lá, extrema pobreza tem problema cognitivo sim. Só que nesse range aqui não aconteceu. H3, né? Crianças que fazem uso frequente. Do videogame apresentam melhores desempenhos em testes e funções executivas, sendo comparadas às crianças que não raramente utilizam videogame. Separados por sexo, com crianças do sexo feminino, imaginei eu, né? Tendo melhores desempenhos. Então vamos brincar agora com o sexo das crianças. Aqui está um rejeitado. Todas as hipóteses nulas foram aceitas, ou seja, aqui acho que para a maioria das pessoas, se você quiser pausar a imagem ou ler depois do trabalho e ver melhor, você vai entender melhor o que essa tabela quer dizer. Mas está dizendo que comparando grupos com grupos de todo tipo, meninos, não deu diferença. Teve uma hipótese rejeitada aí por meninos e meninas, só que enfim, é um dado que pode aparecer. Sabe, na estatística pode acontecer isso. Você pode ter um dado positivo você pode aparecer falsos positivos. E tipo, por que é só no controle inibitório, sabe? Então, enfim. E foi jogador e não jogador para os meninos. Sei lá, deve ser um falso positivo. É apenas um construto, motor de diferença significativa entre os grupos jogador e não jogador, mostrando que o sexo não é uma variável ligada aos scores. Porém, esse resultado não é confiável, né? Sim. Outra coisa. A gente pegou das 80 crianças e dividiu em outros grupos, cara. Então, o grupo de indivíduos que gerou teve não é 15 crianças, mas é um DF de 15. Dá umas 18 crianças aí, se eu não me engano, no teste Welch. Teste 18 crianças no total, se eu não me engano. Deu esse resultado aí, que pode acontecer, né? Então, assim... Você... Sabe, são poucas crianças, não dá um resultado confiável. Grande diferença entre o grupo de meninas, né? Meninas teve bem mais diferença se você comparar meninos com meninas e não deu aí. E logo atribuiu esse resultado meninos ao acaso. Esses resultados corroboram esse trabalho aí, que não verificou diferenças de gênero em teste de memória. Esse trabalho, se não me engano, é um trabalho grande e muito bom, e ele viu que...
Aí que tá. Eu já vi que para algumas coisas tem diferenças grandes quando você faz intervenção com menino e menina. Mas acho que nesse trabalho aí, para testes de memória, né? Acho que foi memória de trabalho, não teve diferença. Mas tem trabalho robusto aí, mostrando que tem diferença sim. Só que aí que tá. Só que não eram funções executivas. O nosso funções executivas. Então pode ser que funções executivas não tenha diferença. E contradiz esse trabalho aí, também grandão, pesado, que mostrou em treinamento, né? Aí, ó, treinamento, que mulheres têm os maiores testes de rotação mental após serem com videogame. Rotação mental não é lá assim funções executivas, né? São outras áreas aí da cognição. E os dois trabalhos se referiam a populações adultas. Que eu me lembre, não tem trabalho com criança que separa por grupo. Que eu me lembre. Posso estar não lembrando alguma coisa aqui do trabalho. E um fato curioso. Tá. O controle inibitório de Ferrari. Foi o que... tá. Não é razoável de indivíduos, mesmo que a medida de inibição... significativas. Tá, ok. Não mostrou, então não vou nem falar. H4, né? Hipótese 4. Crianças que fazem uso frequente do videogame apresentam melhores desempenhos em testes executivas se comparadas a crianças que não raramente usam videogame, separados por faixa etária. Com crianças maiores tendo maiores desempenhos. Vamos ver. Tabela na grande aqui. Pode pausar o vídeo se você quiser ver ela melhor. Tem lá no trabalho e tal. A maioria... Olha só que interessante. A maioria das hipóteses nulas foram aceitas. Entretanto, cara, um fato que chama atenção é o número de... Porque assim... O que essa tabela está mostrando? Lembra que na hipótese 1 tinha grupo jogador e não jogador? Mas se a gente separa jogador e jogador de 7 anos, 8 anos, 9 anos e 10 anos. Interessante, cara, que separando por idade começou a ter grupos ter hipóteses rejeitadas em diversos testes. Então a grande a diferença aí foi e apareceu uma diferença consistente aí, mais ou menos para maior, que eram scores piores. Então, fica uma contribuição desse trabalho aí para quando você for trabalhar com criança. Assim, aí você pode falar para mim: Ani, mas a tabela que você mostrou no começo do vídeo já mostrava que crianças podem ter desempenhos diferentes em funções executivas, então você já deveria ter trabalhado com faixas etárias menores ou coisa assim. Corroboramos um dado da literatura. Então, quando você for trabalhar com crianças, é bom você pensar nos fatores... Assim, a gente não usou estatísticas muito grandes aqui, mas é bom você talvez controlar pela idade ou coisas assim. E o que revelou aqui foi que... Uma coisa que apareceu foi que os scores, em geral, tinham uma diferença positiva dos jogadores para os não jogadores. Positiva. Não está dando para ver muito bem, mas a maioria dos números, sei lá, uns 60% dele é positivo. O que é ruim. Mas é ruim em um monte de hipóteses nulas aceitas. Então assim, se for ruim, é um pouquinho é que assim, na verdade, você não pode confiar nesse ruim. Porque se eu fizesse daqui a pouco com... Sei lá, se eu acrescentasse 50 crianças, daí dá bom. Aí dá um trabalho que dá bom, outro que dá ruim, outro que dá bom, que dá ruim, porque usou todos poucas crianças. Então assim... Vamos dizer que é uma pista que é ruim, mas não dá pra você acreditar. Como eu disse, são balas na parede. Simplesmente não dá pra confiar. Houveram menores scores para maiores idades. Opa, tem dado aqui que eu não... tá. Não tá explicitado lá. Mas houveram... olha que legal. Houveram menores scores para idades maiores. Como diz a Billie Eilish, né? Óbvio que as idades... era esperado que as idades maiores saíssem melhores nos testes, e foi o que aconteceu.
o que poderia ter acontecido? Uma criança de 10 anos ter o score de uma criança de 7 anos. Aí, nesse caso, a gente até dava um toque pro pai. Não aconteceu, mas pode ser que a criança depois pudesse ter que procurar um psicólogo. Até porque ela está abaixo da média da idade dela. Houveram maiores scores para o grupo jogador. Maiores, né? Registros antigos. Tá. Apenas uma pesquisa de literatura foi encontrada reportando resultados piores em testes de atenção. Gentile, né? Levando também em conta que a comparação sem separar por idade não teve nenhuma hipótese rejeitada. Esse resultado reforça se pode se pensar a idade em desempenho. Tá. Então, dados que aparecendo com a idade e dados que aparecendo sem a idade. Expõe que as funções executivas, pois haviam diferenças significativas escondidas nas análises sem levar em conta a idade. Acho que tá acabando agora, né? Hipótese 5. Crianças que fazem uso frequente de jogos de ação. Tá. Eu fiz a pesquisa e tal, aí a professora falou, mas e se você fizer a diferença entre os jogos de ação e os jogos de não ação? Ia ter um N ruim, mas fazer o que, né? Funções executivas comparadas a crianças que não raramente usam jogos de ação, porque alguns não jogaram jogos de ação. A maioria dos grupos teve hipótese nula, aceita menos para memória de trabalho. Para o TSF, essa memória de trabalho, a hipótese nula não foi rejeitada. E a literatura reporta ganhos desprezíveis em relação à memória de trabalho com o uso de intervenções. Esse trabalho é bem, se eu não me engano, esse trabalho é bem legal. E esse trabalho, cara, ele aponta o dedo em softwares que são vendidos na Play Store, são vendidos na internet aí, que dizem que ajudam na memória de trabalho. E ele fala que não ajudam. Então, e são intervenções, inclusive com videogames, não ajudam. Então, teve um número baixo de indivíduos que geraram, pode ter surgido por acaso. Mas é aquele negócio. Aí você pode também falar assim: nossa, Anny, que lixo, que pesquisa horrível, você tá dando um monte de dados com crianças aí, não tá dando nada, todos rejeitado, porque você não são mais crianças, nossa, que porcaria. Pelo menos a gente sabe que o efeito não é grande com poucas crianças. Ponto. Já é um dado. A literatura, cara, a ciência, você tem que trabalhar com dados. O importante são os dados. Então são os dados com uma coleta minimamente razoável e padronizável. Então, o que a gente já está contribuindo? Para que algum indivíduo aí, talvez você, sei lá, alguém que quiser entrar em psicologia, faça uma boa meta-revisão e fale, esse trabalho aqui não achou diferenças com o Boco N. Então, pode ser que numa meta-revisão no futuro a gente... Então, assim, uma coisa que já é visível. Não tem efeito com poucas pessoas. E, acho que para finalizar, né, hipótese 6, há correlações significativas, positivas, né, a gente acha que era, entre os tempos de prática de atividades extracurriculares de lazer e os scores dos TSF. Então, quer dizer, será que a pessoa fazer coisas fora tem relação? Extracurriculares. Aí estão as maiores atividades. Os extracurriculares foram muito escassos, assim. Então, se é com qualquer, depois a gente explora o dado. Mas com qualquer já deu a maioria das hipóteses nulas aceitas. E a maioria... a maioria a maioria dos grupos aí deu correlação não significativa. Então, a gente vê que, pelos dados que a gente obteve, praticar atividades ou não teve relação com esses testes. A gente sabe que o esporte ajuda na cognição, só que foi um dado que apareceu aqui no trabalho. Teve algumas rejeitadas, mas a prática de atividades curriculares não está relacionada. Assim, acho que eu não falei isso antes. Mas esse é um trabalho correlacional, então essas coisas podem acontecer. O mais importante aqui é trazer os dados e a análise deles. Em relação a atividades curriculares, essa prática mostrou uma correlação significativa negativa, né? Tá. Quanto maior o tempo de prática, menor é esse score.
Tá. Ok, teve uma correlação significativa negativa nos dois. Ok, esse dado provavelmente apareceu do nada, só que espera-se que isso aconteça. Então, quanto menores os scores, melhores os resultados. Então, o que se espera? Que para a criança que brinque mais e faça mais atividades, a curva seja assim. Que foi o que nos números aconteceu. É o que se espera. Diamond mesmo já fala que qualquer atividade ajuda nos scores de funções executivas, então pessoas façam atividades que ajudam na cognição. E os resultados podem ter ocorrido por acaso, poucas crianças ainda, né? Então, e tem um erro adicional. Descobri, fazendo essa pesquisa, que as crianças não fornecem respostas totalmente confiáveis, cara. E aí que tá, a banca criticou e a banca tá correta, cara. Foi um erro metodológico que a gente fez que aconteceu, cara. Tipo assim, esse trabalho tem bons números. As crianças, elas não foram, assim, esse erro acontece mais com crianças de baixa idade. Só que as crianças, elas não têm as funções executivas desenvolvidas. Então, como que você espera que uma criança seja organizada ao nível de dizer: não, eu jogo em média 2.34 horas por dia? Então, elas não fornecem bons dados. Assim, muitas vezes o pai falava: não, você tá falando que joga 2 horas, eu sei que você joga 5. Aí a criança: eu jogo 5 mesmo. Então, é uma coisa que fica para os próximos trabalhos pensar, cara. Talvez uma possibilidade é perguntar para os pais quantas horas que a criança joga. E eu, se eu não me engano, no dia da banca, cara, deram uma recomendação bem interessante, que era talvez fazer uma pergunta que excluísse a criança se ela respondesse sim, que é: o seu pai gosta que você jogue alguma coisa desse tipo? O seu pai gosta que você jogue videogame ou não gosta? Porque pode ser que a criança, ela minta, cara. Sei lá, ela fale alguma coisa errada. Porque os pais não gostam que ela diga que joga videogame ou coisa assim. Então, tem esse probleminha aí. Então, sugere-se que o método quase-experimental, como no presente trabalho, seja escolhido. Que quaisquer tempos, seja de jogo ou qualquer atividade, seja reportada pelo cuidador. Que esse também pode se equivocar nesse ponto. Então, assim, tem que ver um jeito de descobrir quanto tempo... Por isso que é aquele negócio. O melhor jeito de fazer ciência é com método experimental. Sei lá, não é bem assim, né? Então é bom fazer experimental, mas trabalho correlacional tem sua validade também. Só que tem que prestar atenção na coleta dos dados. E, considerações finais. Resultados. Não mostraram diferenças significativas entre o grupo jogador e não jogador. Já é um resultado muito bom, quer dizer que com esse número de crianças não apareceu. Separando por idade, teve um leve efeito negativo, não significativo, de jogar. Assim, efeito teve, mas não foi significativo. Não há diferença entre os scores separados. Assim, um ponto que levantaram, acho que no dia da banca também. Mas se tem leve efeito negativo, cadê o dedo de correm? Aí que tá. Como os grupos, eles não são assim, eles não são... a diferença não é significativa, quer dizer, os dois grupos estão assim, tipo, eles estão assim e o outro grupo está em cima desse, mais ou menos assim. Então, o efeito, ele fica numa faixa de confiança, o software, ele outputa um efeito numa faixa de confiança muito grande. Então, tipo, o efeito está entre menos 0,6 e mais 0,4. Isso não quer dizer nada, velho. Não quer dizer nada, isso aí não me disse nada. O efeito pode estar numa faixa tão gigante dessas. Então, você fala... onde está meu primo? Eu sei que ele está no Oriente, eu sei que ele está no Oeste. Nossa, que informação que você deu. Então, assim, software. Não há diferença entre os scores separados por sexo ou que essa diferença seja muito pequena, né? Scores não são relacionados ao valor socioeconômico, ou a diferença também é pequena.
ou a correlação é pequena. Houve também assim, coisa importante para dizer aqui. O efeito teve, a gente não calculou tal, porque a gente já sabia disso, está estabelecido na literatura. O efeito, se você for comparar grupos, o grupo de 10, de 9, de 8, de 7, pô, a diferença é absurda. O efeito da idade tem. Só que o efeito na idade não tem. Mas isso a gente tá naquela tabela lá, você pode verificar. Então, que nem, se não me engano, os scores do FDT de 10 anos era de 30. O dos outros anos é de 50, quer dizer, é muito grande. Então, é efeito, coisa que está nos dados normativos do teste. Então, o próprio teste já diz que isso vai acontecer. Então, a gente não fez estatísticas em cima disso. Fez estatística comparando 10 anos com 10 anos. E aí teve também pequenas diferenças, mas a gente acredita que apareceram por acaso. E limitações de trabalho. O número, infelizmente, reduzido de indivíduos. Se eu tivesse fundos, vamos dizer assim, né? Se eu tivesse mais fundos para aplicar na pesquisa, teria feito com 200 crianças e 3 cidades. Aí seria show de bola, mas não deu para fazer. Número tímido de testes de EFE usados, cara. A gente ia usar mais testes, mas deu problema e a gente ficou só nesses testes, que já são bons. Eles são legais, a gente está trazendo para a literatura testes bem legais. Esse teste do IFERA é bem interessante. É um teste ecológico. Então, quer dizer, esse teste de IFERA aí, os resultados do FDT dizem que eles apontam que na vida da criança não tem efeito o jogar. Diferente do IFERA e do IFERA, que é do FDT, que é um teste de preencher assim, né? Preencher não, de fazer um teste mais frio. Então, só que aquele negócio, podia ter usado um teste a mais, 2 testes a mais, 5 testes a mais, podia ter feito com 30 crianças 40 testes. Acho que foi um número tímido. Então, isso sugere também que em futuras pesquisas é aquilo que eu falei, se investigue melhor como as crianças respondem. E, por fim, os resultados servem para mostrar que ao menos o efeito de jogar, se existir, é no mínimo pequeno. Caso contrário, o número de participantes, 86, como no caso, já mostraria diferenças. É isso aí, pessoal. Espero que tenham gostado aí da apresentação. Deixar um agradecimento muito, muito grande aí para todo mundo que ajudou, para todas as escolas, todos os diretores foram super atenciosos. Deixar um agradecimento aí para a prefeitura da cidade que gentilmente eu perguntei se eles queriam agradecimento, todo mundo falou que não precisava agradecer no vídeo, então eu vou deixar o nome de fora, né? Às vezes a pessoa prefere. A prefeitura da cidade que foi super atenciosa aí, deixou a gente fazer a pesquisa na área dela de atuação. Agradecer extremamente muito ao corpo de professores e aos diretores das escolas que foram super gente boa, ajudaram pra caramba, distribuíram os bilhetinhos, tiveram um super trabalho, os professores tiveram um super trabalho. Agradecer muito, cara, aos pais que participaram da pesquisa, que deram super apoio aí, deixaram as crianças, exporam os filhos deles a um pesquisador desconhecido. Agora eu tô dando o retorno aqui para vocês nesse vídeo aí, o retorno para a ciência brasileira. E mensagem final aí, pessoal. Assim, se vocês quiserem, vou deixar aqui o link, vocês podem até tirar uma foto do celular, né? Fácil, para deixar o mais fácil possível você espalhar esse vídeo. E deixar um apelo aí para os colegas da academia. Você fez o seu projeto, você fez o seu TCC. Assim, se quiserem que eu faça também um vídeo, se vocês gostaram de mim apresentando, não sei, um vídeo do meu TCC, deixa aí embaixo nos comentários. Aliás, a seção de comentários está aí, podem perguntar, podem falar o que vocês quiserem. Podem falar que o trabalho tá bom, tá ruim. Dá like, dá dislike, eu quero ver engajamento, quero ver a sociedade brasileira e mundial fazendo. Se você tiver também, por favor, se você puder, legenda o vídeo, né, para espalhar para a ciência internacional. Talvez algum dia eu faça isso, talvez não sei. Eu deixo um apelo aí, um pedido para os colegas da academia para fazerem vídeos, cara. Façam vídeos, blog posts, façam que nem eu fiz.
Mande vídeo pros pais, ó, usa o Zap Zap, usa os meios, cara. Vamos popular a internet com coisa boa. Pô, meu, a ciência brasileira, cara, ela é fantástica. Ela pode, sei lá, ter menos dinheiro, alguma coisa assim. Pode ser, cara, pode ter contingência. Mas, meu, esse país tá abarrotado de pós-doutores, pós-doutoras. Mulheres também, ciência. Tá abarrotado de gente boa, cara. Então, vamos popular o Zap Zap, popular o Face com essas pessoas, cara. E tirar esses youtuber porcaria aí. Tem muito youtuber que é bom, mas tem muita porcaria, fake news. Então, vamos popular o YouTube com seus doutorados, cara, com suas graduações, sabe? Valorize o seu trabalho, velho. Vamos levar o seu trabalho de um jeito que a sua tia possa passar pro grupo de tias, pro seu tio, pro seu avô, pro grupo, sabe? Bom, meu, você passa 20 anos estudando, vamos levar pra sociedade. A gente não é na Nature que o cara... Ah, legal, tem um artigo na Nature. Rapaz, ninguém vai ler a Nature. Ninguém nem lê inglês vai ler a Nature. Então vamos fazer na sua língua, vamos legendar o vídeo. É isso aí. Bom, espero que vocês tenham gostado. Foi bem longo aí, mas... Pô, meu, era um trabalho de mestrado, né? Espero que eu tenha sido claro. Como eu disse, qualquer coisa deixa nos comentários aí. Se quiser, compartilhe o vídeo, bota aí nas redes sociais. E